dia a todos e todas. Agradecemos a presença, né, de quem está nos acompanhando aqui. O pessoal vai chegando nesse friozinho, né, que estamos hoje. E então iniciamos mais uma conversa aqui do nosso projeto extensionista com telas, do nosso grupo de pesquisa. E hoje nós vamos ter a conversa com o Eduardo Mello, com a Mariana Bardan, e juntos, entre muitos projetos, eles trabalharam na animação O Show da Luna, série pré-escolar exibida em mais de 90 países, roteirizaram o documentário Contos Curiosos de Ítalo Ferreira e são criadores e roteiristas de Cangaço Novo, a série produzida pelo Prime Video. Então, após o bate-papo aqui, né, nós pedimos, então, quem está acompanhando, podem fazer comentários, perguntas, fiquem à vontade, né, para interagir aqui no chat, que ao final a gente dá uma olhadinha ali, né, para tentar responder. E também pedimos para que vocês assinem a lista de presença que está na descrição do vídeo, para quem tiver interesse depois em certificação, né, presença, tudo do grupo de pesquisa, assinar essa lista que está na descrição do chat. Então, acho que, né, sou a professora Aline, estou aqui com a professora Sandra, agradecer a presença da Mariana e do Eduardo, né, já estava agradecendo ali no off, mas agradecer aqui também, publicamente. Ficamos muito felizes e que a gente possa ter uma conversa aí bem feliz hoje. Agradecemos e eu passo a palavra para a professora Sandra. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Mariana. Agradecemos pela delicadeza de vocês aceitarem ao convite e estarem aqui conosco essa manhã gelada, e também a plateia que veio nos prestigiar. Você quer começar, professora Aline? Eu começo. Assim sou eu, não? Pode começar, por favor. Bom, então, inicialmente, por favor, nós gostaríamos que vocês nos relatassem, brevemente, óbvio, um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Como é que é conciliar processos criativos de autoria com demandas mercadológicas, né? Quais as peculiaridades de criar para televisão aberta e por assinatura, cinema e streaming? E qual a diferença para vocês entre ser criador e ser roteirista, se há diferença, né, de uma série? Por favor. Qualquer um de vocês pode responder e pode misturar as falas, não tem problema. Tá bom, olá, bom dia, professoras. Uau, Sandra, são muitas perguntas dentro de uma só. Vocês podem escolher o que vocês acharem mais relevante, tá? Não é uma inquisição, é uma conversa. Não, eu não posso, não é que eu não queira responder, eu estou só pensando, a primeira foi sobre como a gente começou, é isso? Trajetória profissional. Tá. Gostei da trajetória de vocês. Bom, eu comecei sendo fotógrafa, na faculdade eu queria ser diretora de fotografia, e eu e Edu nos conhecemos na faculdade, e desde lá trabalhamos juntos desde então, mas eu lembro que para ser fotógrafa, assim, o primeiro lugar que abre as portas, acho que no cinema, para mim, pelo menos, foi a produção. A época era 2007, 2008, era 2008, 2009, então o acesso a outras áreas, para mim, foi um pouco mais difícil. Comecei pela produção, trabalhei na Mostra Internacional de Cinema, trabalhei no Festival de Cinema Latino, e ao mesmo tempo que eu ia trabalhando na produção, eu ia também tentando trabalhar com fotografia. Porém, num determinado momento da vida, aí vou entrar um pouco, acho que talvez na parte do Edu, né, Edu? Quando a gente foi para os Estados Unidos para estudar e fazer um workshop lá de roteiro, aí eu entendi que eu queria, de fato, fazer era ser roteirista. E antes disso, o pouco de experiência que a gente tinha era através de políticas públicas, tinham linhas de editais do governo, de desenvolvimento, e aí a gente entendeu isso, que para a gente
poder ter acesso. O Edu queria ser diretor, eu queria ser fotógrafo. Para a gente conseguir ser o que a gente queria ser, a gente precisava ter os nossos próprios projetos. Porém, nesse interim, eu acabei me apaixonando completamente pelo roteiro e desde então comecei a desenvolver os meus projetos, que 99% são junto com o Edu, e alguns deles a gente conseguiu parcerias com produtores que depois vieram a ser realizadas. Acho que o de maior notoriedade é, de fato, o Cangaço Novo. Eu tenho uma história um pouquinho diferente, porque eu encontrei Mari já na minha segunda faculdade, né? Primeiro eu me formei em matemática aplicada e computacional, um universo completamente diferente do roteiro. Ao mesmo tempo, depois eu consegui, como se diz, utilizar habilidades, né? Eu brinco que eu fui programador, eu fui desenvolvedor de software. E esse trabalho me ajudou muito a entender e a estruturar as histórias, inclusive ganhar horas de cadeira, porque hoje é muito comum para a gente 10, 12, 14 horas às vezes escrevendo, e a real é que você precisa de uma concentração e de um treino para você estabelecer, para você conseguir fazer de fato, né, essa atividade. E eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas que são de outras áreas, querem mudar de área, e foi exatamente um pouco o que eu fiz. Claro que foi muito difícil você sair de uma área e ir para outra. Eu justamente fui fazer uma faculdade porque eu acreditava que seria um bom jeito de conhecer as pessoas, de conhecer o mercado, de estar envolvido, porque senão a gente fica muito perdido, né? Como que você acessa? Onde começa? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu tô falando, isso era 2008, né? Então daqui a pouco vão fazer 20 anos. Hoje é muito mais fácil. Tudo, você ter acesso a uma produtora, eventos, festivais. Para quem tem um projeto, você tem um canal de comunicação. Na nossa época era um grande mistério como fazer o seu projeto chegar em quem ele tinha que chegar, né? Eu acho que esse processo já nos mostrou um pouco como seria balancear, equilibrar o que era autoral e o que era trabalho, propostas comerciais. Porque nesse momento a gente estava sempre buscando oportunidade. Enquanto os projetos pessoais e autorais continuavam em desenvolvimento, a gente continuava escrevendo, mandando para editais, participando de festivais, aquilo que nos aparecesse era muito bem-vindo, porque acho que tem um grande mistério para a carreira de roteirista, que é conseguir o primeiro trabalho, né? E continuo dizendo, ainda com as facilidades de hoje, continuo dizendo que esse é o grande desafio. No nosso caso, nós tínhamos na época os núcleos criativos feitos em parceria com a Ancine, o Fundo Setorial do Audiovisual, e nós conseguimos colocar um projeto nosso junto com uma produtora, num núcleo, e aí esse núcleo, e a coisa assim, né? Escrevemos em 2014, o resultado saiu em 2015, o primeiro trabalho só aconteceu em 2016, né? Então, o arco das coisas, ele é muito longínquo, né? Então, quando a gente fala de Cangaço Novo, né? Foi nesse período que a gente coloca as primeiras ideias de Cangaço Novo no papel, por volta de 2013, e é isso, né? A série estreou em 2023, né? E às vezes ainda conversando com alguns colegas, muitos dizem que nem é um arco tão grande assim. É muito comum projetos que levam mais do que 10 anos, né? Isso quando conseguem, de fato, chegar até a tela. E essa questão do comercial tem lados bons e ruins, né, Mari? O lado bom é justamente, não é seu, não te fere. Se eu estou fazendo um trabalho para você, Sandra, e você acha que o personagem tem que ser desse caminho, e eu vou com certeza argumentar se eu pensar ao contrário, mas o projeto é seu. E aí, talvez a gente já esteja começando a responder a diferença do roteirista e do criador. Porque quando eu estou no comercial, eu sou muito mais roteirista. Eu estou lá junto com eu sou parte do seu time, e estamos tentando fazer e dar vida às ideias que estão vindo da sua cabeça, né? Claro que tem muita disputa, isso pode ser prazeroso ou torturante,
Então, tem isso. Quando é seu, aí dói. Dói assim. A gente tem derrotas que a gente brinca que vão doer para sempre. Há mudanças que a gente, em determinadas situações, entende como as melhores a serem feitas, mas depois aquilo fica doendo. Você gostaria de voltar atrás e mudar. Eu acho quase assim, como se o roteirista você usa mais o seu lado racional e menos do emocional, mas usa os dois. É mais técnico, né? Mais o quê? Mais técnico, né? Talvez um pouco. Acho que sim. E quando você é criador ou criadora, acho que tem esse lado muito... o emocional conta bastante, não acho que nem é por uma questão de ego, é mais por uma questão de você sabe lá dentro quais foram as sinapses da sua cabeça que fez você escolher aquilo. Então, de alguma forma, aquilo está muito dentro de você, sabe? É uma relação diferente. Ambas são maravilhosas. Eu gosto das duas. Uma te exaure muito mais do que a outra, isso é sem dúvida. A não ser quando você está, sei lá, imagino eu que escrevendo, roteirizando, mas você é colaborador de novela e aí você tem muitos capítulos para fazer, vai te exaurir também, mas acho que é em outro lugar. Obrigada. Aline, você quer continuar? Tá mudo para mim. Para mim também. Ai, estava desligado, desculpe. Eu ia pedir, então, estava comentando para vocês falarem um pouquinho sobre as salas de roteiros, né? Como que funciona, né, que nas séries é o mecanismo aí utilizado. E aí eu né, fui olhar o perfil do Instagram de vocês, vou até colocar aqui, né? Indicar para o pessoal dar uma olhadinha. Lá a gente vê muitas fotos, né, para além da sala de roteiro, no set de filmagem, né? E aí eu lembrei do Karim Ainus, que ele sustenta que a escrita de um roteiro é um processo vivo, o qual ele divide em 3 momentos: o de concepção, o de filmagem e o de montagem. Na produção de séries, pensando agora especificamente em Cangaço Novo, vocês, como criadores e roteiristas, acreditam que esse dito processo vivo de roteirização efetivamente acontece no desenvolvimento da obra, né? Que eu vi que vocês estavam lá no set participando, né? Como que funciona esse processo aí, essa vivacidade do roteiro, né? Obrigada. Aline, a sala de roteiro, a gente já participou de algumas, elas são bem diferentes entre si, e acho que falando mais, talvez, dessa, né, como a gente está nesse tema de Cangaço Novo, vou falar um pouco dela. Na primeira temporada, fomos 4 roteiristas, era eu, o Edu, o Eris Milgrom e o Fernando Garrido, ele foi o nosso chefe de sala. E trabalhamos os 4, mas apesar dele ser o chefe de sala, eu sempre digo que foi a sala mais democrática que eu participei, porque ele sempre nos ouviu muito enquanto criadores, e acho que muito da série ser boa se deve à escuta que todo mundo tinha ali dentro. Já participei em outras salas em que tem o chefe de sala, e às vezes ele é também o criador. Então, a hierarquia é um pouquinho mais diferente, porque ele lidera mais, tanto no sentido estrutural quanto criativo da coisa. E às vezes tem assistente, às vezes não tem assistente, mas é isso, são pessoas juntas tentando vender suas próprias ideias, tentando defender o seu ponto de vista, e no final das contas, o ponto de vista que ganha é aquele que melhor funciona para a história. Pelo menos essa é a sala de roteiro que eu acredito. Não sei se o Edu acho que vai concordar, não sei. Eu adoro sala de roteiro, eu acho um exercício de criatividade e um grande palco dos roteiristas, momento que a gente está lá vendendo e comprando, e é um termo que a gente usa a todo instante, então eu brinco que um roteirista
E um criador é um bom vendedor, porque você está vendendo os seus tijolinhos da história. Acho super importante que as pessoas também, ao mesmo tempo, tenham uma relação de respeito, é como se fosse um jogo, né? Então, se a gente fosse jogar futebol, não quero aquela pessoa que está entrando toda hora com violência ou fazendo uso da força, acho que torna o ambiente horrível. E é nesse lugar onde eu falo que a sala pode ser muito produtiva ou virar uma tortura. Acho super importante quando as salas têm a sensação e o contexto de que a melhor ideia deve vencer, e não porque eu sou o criador ou porque ela é a diretora. Eu acho que a gente tem... E quando essa sinergia acontece, eu acho que os projetos voam, né? Ao mesmo tempo, é importante ter processo e entender como que você vai abrindo essa história. E eu falo que é uma espécie de sanfona, né? Quando a gente está no comecinho, é como se a história estivesse toda compactada. E a gente está ali na sala abrindo, né? E pegando os problemas difíceis e transformando em problemas menores. E aí você vai resolvendo os probleminhas menores. Quando você olha, você fala, meu Deus, esse texto está ótimo, essa história cresceu, porque você veio trabalhando nesse processo, né? Porque a gente fala do roteiro, e a brincadeira é que o roteiro é a última coisa, né? Primeiro a gente debate, a história está lá nesse limbo aí, onde está todo mundo tentando absorver ela, e aí você vai entendendo a história, né? Do título, a logline, a storyline, a sinopse, ao argumento, a escaleta, e aí finalmente o roteiro. Então, uma das coisas que eu acho muito comum é as pessoas, por exemplo, começarem pelo roteiro. Vai ser muito difícil, né? Você precisa dessa estrutura, porque no fundo a história é complexa e longa, né? Quando a gente fala de Cangaço Novo, por exemplo, são 8 episódios de 50 minutos cada um. Então a gente está falando mais ou menos 7 horas de conteúdo, né? Completo e 100 personagens, né? Então é importante demais esse processo, leva tempo, né? Então é muito comum que uma série leve 8 meses, 1 ano para ser escrita. Longas metragens também, mas por outros motivos, o volume é menor, mas ao mesmo tempo tudo significa mais, né? Cada cena tem um papel de muito mais profundo nesse certo sentido, assim. Mas acho que talvez... desculpa, Edu. Não, pode falar, por favor. Trazendo isso que o Edu está falando, junto com o que o Karim falou, eu acho que... Claro que, de uma forma mais filosófica, talvez, eu concordo bastante com ele, eu não sei se filosófica a palavra, tá? Mas de uma forma mais geral, eu concordo que um filme começa a ser escrito no roteiro, e ele, quando você está filmando, depois tem a cinematografia, então você também está escrevendo ele de outra forma que não aquela que você escreveu no roteiro, e quando você está montando, você também está escrevendo de outra forma que não foi a de filmar e também não é a de escrever. Mas de uma forma mais, acho que de processo, como o Edu estava falando, um filme e principalmente uma série, ela precisa, ao meu ver, estar completa, resolvida, estruturada durante o processo de desenvolvimento de roteiro, porque como obra, né, é seriada, então não dá para você de repente estar lá no meio, ainda mais a gente, no meio da Paraíba, no interior da Paraíba filmando, e de repente tem uma ideia e às vezes aquilo pode ser uma grande ideia, mas talvez não caiba naquele momento mais. Então, às vezes cabe, às vezes não cabe. Então, acho que num filme talvez exista um pouco mais de liberdade na parte de contar a história da cinematografia, menos do que na obra seriada. E eu acho isso até... verdade, assim, eu concordo com o Karim no sentido de um processo vivo, como coloco com o Mari também, que num filme talvez esse processo vivo e mais próximo ao diretor seja mais vivo ainda. Agora, na série, se você mudar alguma coisa no episódio 4, pode ser que você esteja derrubando no episódio 5. E aí, é vivo, mas as estruturas, elas precisam ser mantidas.
né? Porque senão desmorona, perde sentido. E junto com o cuidado, inclusive, se o diretor que está dirigindo é diferente do outro, essa conexão precisa estar estabelecida, porque senão pode virar terra de maluco, né? Vira. E eu acho que uma coisa que a gente conseguiu, junto com os diretores da série, junto com a produção, junto com o canal, foi se colocar à disposição e realmente estar junto nesses momentos e sempre se colocando assim, vamos mudar? Deixa a gente passar nessa mudança junto. Porque, desculpa, ninguém está com a série mais viva do que a gente. A gente está falando disso há 5 anos, 6 anos, né? E eu sempre tentei, acho que Mari também se coloca nisso assim, de estar predisposto a, vamos alterar? Claro que vamos, mas olha, eu estou aqui para te dizer que se há limites físicos, estruturais, narrativamente falando, né? E aí sim, a gente continuou no set de filmagem. A pré é muito importante, porque você escreve a locação, você descreve a locação, você descreve o que vai acontecer, mas quando a equipe de filmagem chega lá, ela encontra a realidade. Ela encontra a locação que ela conseguiu, ela sabe de fato o orçamento que ela tem para gastar, ela sabe o tempo que ela tem para fazer. Então, até as lâmpadas também precisam estar num certo contexto para a coisa não sair do controle. Acho que um exemplo prático que a gente teve, né, Edu, foi na primeira temporada, ela foi filmada em parte durante a pandemia do Covid. Então, às vezes, algum ator pegava Covid. Por mais que existisse todo o cuidado, enfim. Mas aí a gente tinha que adequar aquela cena. A gente acredita, e por isso a gente se colocou muito à disposição de que ninguém ali é melhor para adequar a cena do que nós, porque eu não estou fazendo outra função, então eu não sou assistente de direção, eu não sou diretora, não sou produtora, eu sou roteirista, então eu estou cuidando da história. Para a história, a melhor adaptação, a gente acredita, para manter as coisas como elas estão, seria dessa forma. E aí a gente manda para eles falam, beleza, mas olha, não vai dar para fazer nesse carro que você está querendo, porque esse carro a gente já devolveu, sei lá o quê. Vai ter que ser em outro lugar, então a gente adapta. Acho que na prática é um pouco isso que o Edu está falando. Desculpa, Edu, te cortei de novo. É exatamente isso. Então, é vivo, mas há necessidade de se estar relacionado com as estruturas e com aquilo que não pode ser derrubado. A não ser que a gente tenha tempo hábil para mudar tudo de novo. Mas se você já está filmando, e aí esquece. Há processos de produção diferentes, né? Então, aqui no Brasil é muito comum que a gente produza e filma por locação. Às vezes a gente vê fora do Brasil que eles produzem por episódio. E isso dá uma certa liberdade. No nosso caso, a interdependência é alta. Então, inclusive, eu já fui lá, já filmei tudo daquela locação. Quando eu chego na outra, você quer alterar alguma coisa? Veja, o passado, o presente, o futuro já está todo misturado. A gente não pode. E aí se faz ainda mais presente o papel do roteirista, que conhece os detalhes da obra para poder fazer essas adaptações. E aí elas podem continuar na montagem. Elas podem continuar na montagem, elas podem continuar na pós-produção, com certeza num volume bem menor. É comum o uso que a gente chama de ADRs, que são pequenos textos regravados na pós-produção. A gente escolhe momentos em que isso pode ser adicionado a cenas, a história. A maioria deles vem como notas de didatização, como notas de, olha, o espectador pode não compreender essa parte, ou fale o nome do personagem, porque as pessoas ainda não entenderam, não estão ainda acostumadas com aquele personagem. Até nas placas, né, Mari? No Cangaço, a gente, até as placas que depois na pós-produção apareciam, a gente conversava com a pós, discutia o que está naquelas placas, continuava a construção do universo, né? Mas a gente entendeu que isso é um processo, pelo menos para o Brasil, que a gente teve muita sorte de todo mundo topar e ver o resultado, né? E o resultado é uma série com 8 episódios que você não está sentindo você está integrado, você vê a continuação da história. Não tem aquela sensação de assim, gente, o que aconteceu? O episódio anterior era de um jeito, agora é do outro? Como assim, né? Então, é uma continuidade narrativa e dramática bem forte, aumenta muito mais essa sensação.
Vocês como que se fizessem retoques, né? Você consegue fazer retoques numa obra que você está pintando, por exemplo, né? E ajeitar. O que exatamente significa ADR? Acho que é Additional Dialogue Record. Eu acho. Deixa eu ver aqui, que talvez eu esteja falando uma grande bobagem. Deixa eu dar um Google. Tá bom. Diz uma coisa, por favor. As plataformas de streaming, elas costumam, né? Então, a gente vê seguir padrões, digamos, globais de produção. Como é que vocês sentem, como é que é trabalhar em uma plataforma, internacional, como o Prime Video, por exemplo, produzindo uma série com características de gênero, drama de ação, western nordestino? Vocês buscaram referências em outras obras do gênero nordestern, como Bacurau, por exemplo? Sim. Para a gente começa com O Cangaceiro, né? A obra de 53, do Barreto. E eu me lembro de uma coisa na faculdade que foi muito interessante. Um professor falando que filme pode até ser arte, cinema era mercado. Então, e que o gênero, ele justamente estava nessa alimentação do mercado, em como ser uma espécie de estrutura de reconhecimento da audiência, para que não fosse sempre algo tão longe e nem exatamente o que ele já viu. E para nós foi um pouco assim, quando a gente estava lá no comecinho, buscando um projeto, como estruturar, foi um pouco assim, a gente não tem uma série western brasileira, né? Então havia para nós uma oportunidade, né? Eu venho de família nordestina, meu pai é cearense, minha mãe baiana. Eu já tinha ouvido ecos dessa história do novo cangaço, né? Essa coisa dos assaltos a banco. Então, foram vários elementos que nos colocaram. A gente já tinha escrito 4 episódios da série quando saiu o Bacurau. E aí, eu conto que eu fiquei até com medo, porque eu falei, meu Deus, Kleber Mendonça... É o Kleber, maravilhoso. Quando eu pensei, falei, já era, acabou. Acabou, vamos cancelar a série, né? Sim, é que nem quando a gente está escrevendo uma tese, por exemplo, e aí você acha que achou um lance genial, e aí em seguida você encontra um livro que fala a mesma coisa, você fica desesperado, que vocês vão dizer que eu copiei, né? Outra obra que aconteceu isso, Sandra, foi Torto Arado, porque tem 2 irmãs, enfim. E aí eu lembro que quando eu li o livro, eu fiquei até aliviada, porque, se não me falha a memória, o livro é de 2016 ou 2017. Acho que 26, eu não me lembro. Não, acho que é 26, né? Mas eu lembro que me deu... Gente, vai parecer que loucura, que absurdo isso aqui, mas no final das contas você entende que o tema, ele está recorrente para todo mundo. Sim, claro, ele tá no ar, né? É um sintoma também, né? Exato, é um sintoma, é uma coisa de você ter, né, enfim. Itamar teve sensibilidade para um lado, a gente teve para o outro, o Kleber teve para o outro, mas está todo mundo ali, enfim, por isso um gênero, né? Mas acho que, além das obras audiovisuais, pobre de mim, mas com certeza Guimarães Rosa era não é uma referência, eu diria, mas é a referência, é o lugar onde eu mais fui buscar inspiração para as coisas que a gente queria falar. Um outro livro também chama Maria Luzia Homem, que não é tão conhecido, mas que eu li há muito tempo atrás, acho que, sei lá, tinha uns 15 anos, mas me marcou bastante. E, enfim, e as músicas, né? Acho que o melhor produto artístico, mercadológico do Brasil, para mim, na minha opinião, é a música. Então... que promove a identificação dela, tudo, né? Exato. E aí acho que também respondendo, acho que talvez tenha um pouco da música, eu não sei, mas isso de você fazer um produto nacional para uma empresa internacional, no final das contas, eu acho que eles estão buscando assuntos
internacionais dentro de um contexto regional. Sabe? Que se interconectam de certa maneira, né? Exato, porque, né, as histórias, de alguma forma, elas se repetem nos interiores de outros países também. Então, Eu te interrompi, desculpe. Não, eu só queria comentar que eu também sempre gostei muito de filmes de ação. Sempre gostei muito de western. Na faculdade, um colega maravilhoso, eu brincava que o western tinha morrido, que eu falava que tudo que tinha de western já estava feito. E no final, essas discussões, ele me apresentou muito de John Ford. E ele me deu uma lista assim, assiste esses 10 de John Ford, depois a gente conversa. E eu mergulhei nos filmes, amei. Olhei como aquilo se relacionava com a gente em outros aspectos, inclusive nos Estados Unidos dos anos 40, o que às vezes dialoga muito com o Brasil. E quando assistimos Bacurau, depois do 4º episódio, eu juro que quando o disco voador entrou no filme, eu fiz assim. Porque se o Kleber fosse pelo naturalismo, aí o filme, a série poderia ter essa relação ainda mais, assim, né? E foi uma delícia que as obras se complementam no sentido de estar trafegando numa espécie, né, do nosso Nordeste e tal. Mas uma coisa muito interessante é que a parte da produção olhou para Bacurau e falou, gente, essas locações são perfeitas para nós. Quem fez a arte? Quem fez a foto? Quem são esses atores, né? E as obras se relacionaram em vários departamentos nesse sentido, né? E eu acho que foi maravilhoso, assim, né? E entender que para você fazer uma série, são tantas camadas do ponto de vista cultural. Então, primeiro, a nossa cinematografia, a nossa literatura, a nossa música, os nossos filmes, né? É só com esse amálgama complexo, né? Os atores nordestinos, para a gente poder ter a série com todos esses elementos, né? E aí eu acho que é como dizer o quão a cultura é importante. Da menor, da literatura de cordel ao artista de rua, para a gente poder ter a estrutura possível para um dia ter uma série que está disponível em 244 territórios, né? Todo mundo pode entrar lá na Prime Video e acessar Cangaço Novo. É muito interessante ouvi-los, porque a nossa clientela, vamos dizer assim, de alunos, ela é bastante variada, né? Mas, grosseiramente, você pode dizer assim, que há os que se interessam muito pelo aspecto teórico, por aspectos estéticos, por aspectos diegéticos, da obra acabada, né? E há outros que são muito mais ligados no elemento realização, quer dizer, como é que eu realizo, como é que isso foi realizado, como é que isso é feito, né? E, então, é muito interessante ouvi-los, assim, porque, por exemplo, Bacurau é um exemplo bom, né? Que você tem a obra finalizada, que eu, por exemplo, e a professora Aline também, a gente trata isso mais de um... como se você esquecesse como aquilo foi feito, não é, como dizer, operacionalmente, é isso que eu queria dizer. Você vê os efeitos daquilo, os efeitos metafóricos, os efeitos estéticos, os efeitos sinestésicos, mas você não está pensando na operação, quer dizer, como obter aquilo, né? E aí ouvi-los é muito legal, porque dá para a gente, primeiro também, né? Muito, e para os alunos é uma visão muito rica, porque você consegue daí ir montando e interconectando as duas coisas, né? A questão que não é assim separado, né? Lá na pré-história, quando eu dava aula de literatura, teoria da literatura, dava aula de literatura, e aí uma época me pediram para dar a teoria da literatura. E então tinha aquelas discussões muito primárias sobre forma e conteúdo, e você não separa com uma faca, né? O que é da forma e o que é do conteúdo, mas você consegue, de certa maneira, fazer algumas, não é uma palavra boa, mas não me ocorre outra, algumas dissecações que são que clareiam, né, para quem está para o estudo, e também clareiam. Por isso eu admiro demais o Karim Ainuz, né? Porque ele tem essa dupla formação, vamos dizer assim, né? Que aí você une essa teoria
digamos, a teoria e prática, né? Que é aquela brincadeira também muito comum, que dizem que nada melhor, como é que é? Nada melhor que uma boa teoria. Tem uma coisa assim que diz que, como é que é, Aline, que nada melhor que na prática, nada melhor que uma boa teoria, é uma coisa assim, que une as duas coisas, né? Porque você não, como eu digo, você não separa assim com uma faca. Você nada mais prático do que uma boa teoria. É isso. É isso. Obrigada. Eu acho que eu fiquei bem contente até quando vocês falaram assim, a gente já estava escrevendo o Cangaço, aí foi lançado o Bacurau, porque essa questão do sintomático mesmo, né? Então, para a gente, como pesquisador, aí a gente observa uma tendência, né, naquele momento. E aí a gente pode questionar, né? Por que essa tendência nesse momento, né? Nesse contexto de país. Então, é muito rico pensar isso também. Eu agradeço, e aí eu já passo. Só mais uma parte, Aline. Quando o Edu falou, por exemplo, nos assaltos a bancos, eu frequento Frequento não, eu vou muito porque eu tenho família que saiu, o que é uma coisa muito rara, né? Que saiu daqui do sul para o interior. Olha, eu brinco que é o interior do sertão da Bahia, porque é mesmo, né? Até para você chegar lá é uma dificuldade, tudo é bem complicado. E a gente tem vivenciado lá, nessa pequena cidade, que tem sua importância regional, obviamente, como todas, né? Mas a gente tem vivenciado assaltos a banco. E é interessante, é a coisa do sintoma mesmo, né? Como é que isso se articula, de uma certa maneira, no bem estrito ali do regional, com uma amplitude mais geral. E os assaltos vão continuar, Sandra. Pois é uma coisa incrível. Foi uma questão que a gente colocou, porque é um problema estrutural. O Brasil é continental. E é muito difícil, porque a gente não tem muito a noção, às vezes, do tamanho. E aí, não adianta, você tem centenas de cidades que não tem como você ter um posicionamento ostensivo preparado. Preparado, exatamente, é para isso. Entende? Então, assim, eles vão continuar, essas quadrilhas são, depois, presas ou mortas, né? A gente, pelo que a gente vê da pesquisa, a polícia prefere matá-las do que prendê-las. Sem dúvida, é o que acontece lá, sim. Muito interessante isso. E aí a gente vê, eu brinco assim, gente, vai ter o próximo assalto, pode ficar tranquilo, porque são muitas agências. Sabe, é incrível. Um espaço muito grande. Incrível, assim, o que você fala. Por exemplo, quer ver, ó, nesse lugar a que me refiro, você tem, deixa eu ver, acho que 2 instituições bancárias, que é a Caixa Econômica, são a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Acho que é só isso. E eu acho, olha, se eu não estou equivocada, porque eu não faço operação de banco lá, nesses bancos, são 2 agências. As filas, embora seja uma cidade muito pequena, as filas são enormes, elas saem para a rua. E aí nós estamos falando no plural em assaltos a bancos, então dá a impressão que eu estou dizendo que tem um monte de agência bancária lá e que elas vivem... Não, é um negócio... E outra coisa interessante, como você fala, que a polícia prefere matar, porque eles somem, porque tem área desocupada, né, de mata, de fazendas. Então, você começa a ficar, inclusive, com medo, assim, porque, por exemplo, tem um assalto ali na cidade, quem mora não é no entorno da cidade, que são áreas rurais, mas muito próximas da cidade, já entra em parafuso, porque algo vai sobrar ali. É muito interessante pensar nisso como o professor Aline está dizendo mesmo, como um sintoma, né? Sim. Aline, desculpa. E dentro desse assunto mesmo, né, nossa próxima questão seria, né, como que se dá o processo de criação de Cangaço Novo em consonância com o contexto social político do país, né? A telenovela, ela associa-se ao imaginário, digamos, né, de uma identidade nacional. Também as séries buscam construir essa memória da nação. Vocês buscaram, no processo de criação e roteirização de Cangaço Novo, fomentar a elaboração de um repertório sobre o Brasil e os seus problemas sociais emergentes? Como que vocês definem estratégias para que a narrativa ficcional dialogue com a sociedade, tão diversa e contraditória como o Eduardo, né, comentou? Vai nessa, Mari.
Vou. Assim, é muito interessante, porque, de verdade mesmo, no final das contas, quando a gente criou o Congresso Novo, a gente criou pensando no que a gente queria ver e no que a gente queria fazer, como uma oportunidade para a gente mesmo. Então, nasceu de uma necessidade muito pessoal, na verdade. Mas, à medida que a gente foi fazendo as nossas pesquisas, e não sou eu, não sou a primeira a dizer isso, muitas pessoas falam isso, e eu concordo com todas as pessoas que nada supera a realidade. Quando você vai para pesquisar e ver as notícias, e ver o que está acontecendo no país, e tentar trazer isso de uma forma, porque a gente queria acreditar na história, e como é uma história naturalista, então, para acreditar, eu preciso ir atrás do que está acontecendo. A gente, ao fazer isso, eu acho que junta um pouco e talvez responde um pouco a maneira como a gente viu de tentar aplicar um contexto real a um contexto ficcional, ainda que embasado nesse naturalismo. Porém, muito diferente da realidade, a gente queria muito ter representações de mulheres que existem, mas que não são protagonistas nem sequer nas notícias de jornal, que são aquelas que lutam, que são aquelas que enfrentam, são aquelas mais brabas, digamos assim, né? E através da ficção, eu acho que a gente conseguiu conciliar um pouco. Acho que não só de Norá, mas acho que Zéza é uma representação de muitas mulheres que conhece, que é a rima de família, que ficou, que todo mundo foi embora e ela ficou cuidando de todos os filhos. Acho que Giovânia também tem a sua força, tem não só na crença, mas a força de ficar um pouco mais, talvez ela seja mais próxima da Zéza nesse sentido da personalidade, de ficar ali, de querer cuidar. Leiniane, na questão de querer ser uma mulher da política, que também não é uma coisa fácil. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, na verdade, acho que fui para outro lugar. Eu queria complementar que eu brinco que eu sou um devoto ao drama. Então, quando você procura as situações mais dramáticas, elas por si só vão estar falando, de alguma maneira, da representação da realidade. Então, esse conjunto, né, e pensar essas mulheres com suas dificuldades, o Baldo, esse personagem sem identidade e que fica num dilema sobre pertencimento. Então, quando a gente busca esses elementos que são do drama humano, né, e se relaciona com o lugar, me parece que será inevitável não estar dialogando com as questões sociais, a não ser que você esteja muito fora mesmo, né? Mas se você estiver... E aí, se a gente vai pegar os principais dilemas, aí vamos falar do Brasil, mas que pode ser transportado a outros países, sobre dilemas de terra, segurança, o poder político, né, a força do crime, mulheres inseridas nesse local de violência e que necessitam reagir, não é uma opção. Isso, porque então, o reais só sucumbe, não tem o quê. Exato. Então, era sempre, para nós, tinha uma coisa de ser do através. A gente jamais queria entrar numa coisa em que o discurso seria panfletário, e a gente tinha já elementos demais para ser complexo, né? Política, assalto, abuso, brigas de família, questões ambientais. Então, assim, a história tinha que falar por si só, né? Ela é que, através dela, todos esses elementos apareceriam. E apareceram. A gente sentiu que as pessoas gostam, né? Até nas pesquisas que foram feitas, a gente ficava com medo. Será que falar de política as pessoas vão ficar... Não, todo mundo adorou, pelo menos acho que da maneira com que a gente conseguiu fazer também. Que não é partidária e nem tem lados, a não ser o lado do drama. Olha como tudo é tão difícil e dramático.
É como se a história adquirisse vida, né? E o drama, ele automaticamente... É quase dá para fazer uma testagem. Se ele se liga ali com aquela realidade, então vai funcionar, né? Outro dia estávamos falando sobre ditadura, que é uma coisa bem diferente do que estamos falando aqui, e uma colega disse assim... como é que ela disse? Mas é isso que os ditadores fazem. E aí a gente chegou à conclusão, assim, não é exatamente o que os ditadores fazem, é que automaticamente se instala um processo a partir daquilo que é feito ou não é feito pelo ditador principal, e a coisa vai sozinha. Ela vai se reproduzir, ela vai se instalando e se reproduzindo de uma maneira... Por isso você tem os delatores, né? Você tem pouca denúncia e muita delação, você tem aqueles que se aproveitam da ditadura, então são coisas que... Aí você consegue comprovar, sim, estamos numa ditadura, é uma ditadura. Então é um pouco, talvez, fazendo uma analogia, porque vivemos isso há pouco tempo, essa conversa, né? É um pouco isso que vocês dizem, de ser, que nada supera a realidade, né? Que foi o que Mariana acabou de dizer. E você, essa coisa de sou como é que você colocou aqui? Eu anotei aqui, um devoto, né? Do eu sou drama. um devoto ao drama. Porque é isso mesmo, é como se ele... a coisa adquire vida porque ela está ali, viva, né? Então não é que ela adquire, ela adquire visibilidade porque ela está ali viva. Eu acho que é um pouco por aí. Aline, desculpe, estava eu tentando aqui na tua seara. Não, imagina. Eu pedi para vocês comentarem um pouquinho, que eu vi algumas entrevistas de vocês, algumas conversas, né? Vocês falaram da pesquisa de campo que vocês fizeram, né, antes. Pedi para vocês comentarem um pouquinho mais sobre isso. Edu? É muito difícil, eu diria, é impossível você, como autor, como roteirista, como criador, de alguma maneira não trazer as suas experiências de vida para a tela. Eu acho que seria até um desperdício, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente fez, a gente foi ao Ceará, isso em 2019 ainda, a equipe de roteiro, junto com o diretor Fábio Mendonça, para aterrissar o tamanho das cidades, o tipo de problema que o assalto causava, quem eram as pessoas, né? Porque a gente vê que o criminoso do assalto a banco, ele tem suas nuances, não é um criminoso qualquer, não é um batedor de carteira. A gente entende que ele tem um crescimento dentro do filme. E tudo isso foi muito interessante para a gente aterrissar para todo mundo certas questões visuais e estruturais. Ao mesmo tempo, eu, apesar de ser católico, estar numa família católica, eu realmente não tenho uma relação grande com a religião. Do outro lado, Mari, que a família vem do interior de São Paulo, tem uma cultura, e que tem tudo a ver com nós brasileiros, né, cristã, independente, inclusive, de ser ou não católico, que agregou demais e tinha tudo a ver com o interior do Nordeste, como tem tudo a ver com o interior de São Paulo, né? A fé, o apoio, a relação, a comunidade, os eventos. Então, foi muito interessante como você, na verdade, vai acumulando essas experiências junto com a pesquisa de campo, né? Então, eu acho que é imprescindível, se você vai escrever sobre algum lugar, você minimamente conhecer esse lugar, comer a comida, entender como chega, quais são essas questões, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Ao mesmo tempo, também não ser radical em querer representar a realidade. Deixa a realidade lá. Aqui é representação. Não adianta você tentar... Porque, inclusive, depois você fica preso, né? Porque aí você fala, nossa, mas para isso aqui acontecer na realidade levaria meses. E você não tem esse tempo no drama. Talvez é a próxima cena, né? Para complementar o que você está falando, né, Edu, até a escolha da gente por uma cidade fictícia e não uma cidade que exista de fato, é muito para isso também, para ter essa licença de dizer, beleza, acontece parecido aí com a sua cidade, mas aqui é desse jeito, porque senão pode soar desrespeitoso, eventualmente, para a pessoa, né, que é daquela cidade e tudo mais. Eu lembro, enfim. Sim. Mas eu te cortei, Edu. Mas... Não, acho que é isso. Tendo oportunidade, mas acho que tendo oportunidade, vá ao lugar
que você pretende falar sobre ele, porque se você, claro, se você não puder, se você for falar sobre espaço, a Lua, talvez fique um pouco mais difícil, mas se for calcado na realidade, vá até lá, vai melhorar muito a sua história. Fantástico, gente. Eu tô adorando a conversa aqui, sendo bem rica para mim. Tô pensando já várias coisas. E eu gostaria de pedir também para que vocês comentassem, tudo, né? Tem que ser um pouco rápido, a gente já pula para outra questão, mas é que a gente também queria que vocês comentassem sobre o processo de renovação da série e como que isso interfere no processo de roteirização das temporadas, né? Já está gravada, né, a segunda temporada, já saiu o teaser, né, até teaser, o trailer, né? Sim. E quando que vocês, então, assim, quando vocês escrevem uma temporada, você ainda não tem certeza que vai ter a continuidade dela. Então, você tem que, a gente imagina, né, que seja um desafio finalizar a primeira temporada. Então, quando você está escrevendo o roteiro da primeira temporada, considerando que mesmo que você tem que ter um desfecho, mas você tem que deixar também algum gancho, né, caso ela seja renovada. Então, gostaria que vocês, como que vocês pensaram nessas estratégias na primeira temporada de Cangaço Novo, como que isso funciona? Especificamente do cangaço, eu acho que a gente pode dividir muito pouco, Aline. Mas o que eu sei de uma forma geral, por exemplo, que onde a indústria é mais instaurada, tipo, sei lá, Estados Unidos, eu sei que quando é uma obra, quando você vende como obra seriada, então você já mais ou menos pressupõe um pouco para onde vai o caminho e eles já decidem se haverá ou não, pelo menos, o desenvolvimento da sala, né, da história da sala de roteiro durante a feitura da primeira temporada, porque é uma coisa de você lançar todo ano, porque eles têm um calendário a seguir. Aqui no Brasil, eu acho que cada série tem o seu próprio processo, assim. Eu não vejo como uma regra, como é lá, sabe? A decisão da segunda, ela vem em determinado momento da primeira, porque senão no calendário de produção e de exibição você vai ter uma lacuna e aí isso é ruim para a audiência, etc, etc. Agora, de forma estruturalmente pensando, você, de certa forma, precisa carregar duas coisas. A história precisa ter algum fechamento, mas ela não pode ser encerrada. Então, a gente brinca que você fecha abrindo, né? E sem medo de usar gancho, sem medo de... Porque eu acho que tem uma coisa que, assim, o streaming, ele está mais próximo da TV, quando a gente pensa em série, né? A narrativa longa é super importante que você deixe a pessoa com vontade de voltar. É muito difícil conquistar a audiência, principalmente hoje nos dias de hoje, assim, né? São muitas telas, são muitas possibilidades. É uma pena que demore tanto. Então, nós estreamos em 23 e a previsão de estreia é para o ano que vem, né? Quando eles lançaram o teaser, foi feito esse anúncio. O ideal, no mundo nosso, ideal seria que as séries fossem lançadas todo ano. Só que estruturalmente significa que você precisa começar a produzir a próxima temporada antes de estrear a que você produziu. E isso é um risco grande, né? Para o processo de produção da atualidade. Antigamente, quando você ia fazer uma série para a TV, e a TV ela já assumia isso. Então ela já sabia que antes dela fazer a estreia da primeira temporada, ela está produzindo a segunda. Porque senão ela perde justamente o ano de lançamento. O streaming não tem necessariamente essa necessidade, essa preocupação, mas sem sombra de dúvidas nenhuma, a gente tem que fazer uso de todas as ferramentas nesse sentido, né, de gancho, de tensão, de cortar no momento exato para que as pessoas queiram voltar, né? E agora a gente espera já, assim, as expectativas aumentam porque agora a gente tem um público, né? As pessoas assistiram, gostaram, querem ver de novo, né? Então é interessante porque antes você tinha
a total ausência era só expectativa sem nada, né? Agora é uma expectativa já com uma relação de fã. Mas a gente está muito feliz por tudo que a gente viu na segunda temporada. E eu também fico ansioso pela estreia. O cangaço no final é o fogo na igreja, né? Sim. Aí você vê que é o tom de. Eu imagino que o tom de vingança ali, né? Vai pegar. Mas sobre esse final específico é muito, acho que o Edu estava falando. A gente fecha, então, ele perde o pai, a gente abre. E agora, o que ele vai fazer? Sim. É bem isso. É um final muito bonito. Quando que é a estreia da segunda temporada mesmo? Não lembro se já tinha data. Não tem, a gente não tem essa informação. Só falaram no lançamento do teaser que será em 2026. Ah, sim. Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu lembro que essa questão, né, das temporadas serem canceladas, eu não lembro se era Netflix, era alguma empresa, eu não lembro, que tinha assim, digamos, uma tradição de encerrar, cancelar as temporadas, ou se era um canal de televisão que cancelava, assim, no meio do nada, o público ficava assim, órfão, né, sem ter um desfecho, mesmo que seja um desfecho com aberturas, mas eu lembro que era alguma empresa, assim, eu não lembro agora se era uma emissora, se era um streaming, que fazia muito isso. Acho que era uma emissora de televisão americana. Todas elas, toda série está sempre correndo risco. Mesmo algumas que fazem sucesso, mesmo algumas que são premiadas. O processo de decisão dos streamings ninguém conhece, né? E só eles têm as informações. E também são produtores executivos, são pessoas. Tem que ver o que elas estão acreditando, né? Para o futuro do seu público. É bem delicado mesmo, assim, por isso que fazer a primeira temporada já foi assim, um milagre, num certo sentido, porque tanta coisa precisa dar certo, tantas pessoas precisam estar alinhadas e a fim de fazer. Quando a gente teve a confirmação da segunda, foi outra comemoração. Então, para nós, cada passo é uma comemoração e, literalmente, amanhã pode simplesmente alguém achar que não faz mais sentido a série continuar. E é assim, né? E será assim. É um pouco... Você está sempre, como se diz assim, entre a glória e a tragédia. Mas acho que é uma eterna venda do seu projeto, né? Muito se fala do pitch, quando você dá o pitch e vende o seu projeto ali da primeira vez e tem o green light, não sei o quê. Eu acho que todo dia é um green light que você tem que conseguir, assim. Sim, e a questão que vocês falaram do tempo, né, para o lançamento, que leva muito tempo. Então, eu imagino que vocês sempre têm que ter vários projetos, né? Não é só um, tem que ter sempre esses vários projetos engatilhados, porque são processos longos e que também, né, incertos. Bem incertos, Aline. Imagino. Há um colega que fez um curso, não me lembro agora o nome do roteirista, mas que ele fala assim, para todo roteirista o ideal era ter 7 projetos em andamento ao mesmo tempo. Porém, cada um está numa etapa. Então, um está filmando, o outro está finalizando, o outro está escrevendo, o outro está no processo de venda, o outro, entende? Para você estar sempre, porque tudo demora muito, né? Quando a gente pensa que o desenvolvimento pode levar 1 ano só para a escrita, então, realmente é complexo o processo, envolve centenas de pessoas e um volume financeiro alto por parte do investidor, né? E nesse tempo, o roteirista ou a roteirista tem de pagar conta, tem de comer, tem de viajar para adquirir mais experiência. Quer dizer, é um processo difícil mesmo, né? Muito, muito. A mais E difícil é a sobrevivência mesmo. É bem difícil e ele é bem desequilibrado. Bem desequilibrado. É sempre uma empreitada, para falar um termo medonho, né? Empreitada de risco, né? É sempre um risco. Sim. Como se você estivesse numa corda bamba. Bom, estamos todos, né? Mas dá a impressão que algumas profissões, elas têm vivenciam isso com mais ênfase, né? Diferente de você ter lá
salário ruim ou maravilhoso, garantido todo fim de mês, né? Que tem isso também, né? Essa parte da dita realidade, né? Então, aí. Aline. E é um detalhe, assim, você falava sobre o risco, né? Ninguém sabe o que vai dar certo. Não adianta querer e não acreditem em fórmula. Não existe. E, ao mesmo tempo, se você tentar fazer com que o projeto seja seguro, parece que ele perde a alma dele. Sim, lógico. Então, fica mecânico, né? É o combustível. Tem que se arriscar, tem que ir até o limite, parece, sabe? E, às vezes, até errar. Né? Sim, claro. Sim, o erro é muito importante, em todos os sentidos também. Mas eu não sei se eu daria esse eu não diria. Eu não sei se eu diria para uma pessoa ir se arriscar até o fim, sabe? Eu acho muito delicado você ir falando isso. Não, mas idealmente, né? Idealmente, quanto mais risco, mais nesse sentido, né? Tem coisa que você vê, se você for bem na beirinha do poço, vai cair, vai morrer. Agora, você tem que estar disposto a ir até a beirinha do poço, mesmo que não vá. Sei lá, é um pouco por aí, talvez, que Edu queira dizer, não sei. Existia isso tudo, mas eu acho que vocês falando assim, eu consigo fazer, né, uma aproximação também com a profissão acadêmica, que às vezes parece, né, sem dúvida, estável, mas não, né? A gente agora está tendo o nosso programa descontinuado. Então, né, seria uma série aí com a temporada cancelada. É a desgraça perfeita, um programa descontinuado. Então, tivemos o cancelamento aí da nossa série, né, do nosso eu não devia nem estar falando isso aqui, mas eu vou falar, paciência. Um programa descontinuado, para mim, ele tem muito dessa noção que a gente tem do morto-vivo, um zumbi, porque você não pode encerrar, acabou, vamos embora, acabou, porque tem coisas que tem exigências governamentais, inclusive, e que você tem de cumprir, né? E, ao mesmo tempo, você não pode mais pensar a longo prazo. Então, é uma dificuldade, né? E a gente sabe muito bem que se os órgãos governamentais quisessem, eles podiam legislar de uma forma tal que isso não acontecesse com frequência, né? Mas não... Mas veja... É muito complexo. Não, vocês passam isso no acadêmico, a gente passa isso aqui no audiovisual brasileiro, Zoe Kravitz passou isso numa série hollywoodiana, então, assim, todo mundo passa, a sensação que dá é que todo mundo passa por isso. É incrível, sim. Proporcionalmente, enfim. E quando você está no âmbito da universidade pública, você pensa nas particulares, nas instituições de ensino superior privadas, é muito melhor, tem mais liberdade para isso, mais liberdade para aquilo. E não é assim. E quando você está na universidade privada, você pensa, se fosse numa pública, isso não... Quer dizer, acontece. As coisas não acontecem, às vezes, exato. Desligou o microfone, Sandra. Não acontecem exatamente as mesmas coisas nesta aba e naquela aba, mas elas se equivalem. Né? As desgraças se equivalem. E a mesma coisa quando vocês estavam falando ali dos projetos, né? Que sempre tem que ter vários projetos, né? Em diferentes etapas. E a gente, né? É com os artigos, né? Então, para você publicar um artigo também, né? Às vezes você leva anos. Então, às vezes um aluno fala, eu mandei um artigo, submeti, tem 2 meses, não me responde. Eu falo, mas isso leva anos. E às vezes leva anos para uma resposta negativa, né? E aí, quando o artigo finalmente sai, só um artigo ali, né, para você publicar. Quando ele finalmente perdeu, às vezes, até a coisa. A Aline e eu, nós trabalhamos em parceria, uma parceria muito estreita, e a Aline é muito rápida, e eu, para a escritura, e eu sou muito lenta. E eu fico ali olhando, às vezes eu fico achando assim, não vou nem abrir, porque senão eu já vou começar a trabalhar. Vai aquilo. E às vezes a Aline me disse assim, vamos dar uma apressada aí nesse petiço, porque senão, quando esse artigo sair, já ficou tudo muito lá no passado, né? Porque além de você ter o teu ritmo de escritura, você depois tem que pensar que vai haver o ritmo de você conseguir ou não que aquilo seja efetivamente publicado, né?
Então, acho que o que salva muito a gente são os grupos de pesquisa, né? Que aí, independente de você estar ali ou estar aqui, ele caminha, né? E fazer o que a gente gosta, né? Então, na arte, Ele né? tem uma Tudo. questão extensionista que é muito importante, né? Que é isso que a Aline diz. Então, você faz o que você gosta e você dá uma vida mais rica para isso, na medida em que você extrapola os muros da universidade e, ao mesmo tempo, você não, na extensão, né? Você não fica só imersa na coisa da comunidade, você mescla, né, as coisas. Mas, gente, voltando aqui para o nosso cangaço novo, o Brasil, né, é um país que vive problemas crônicos. Então, há uma história que se repete, que se não se repete exatamente, faz rima com o que já foi. Tanto que vocês comentaram, né, que foram lá no cangaço, né, do Nima Barreto, né? E então, como que é pensar o cangaço nos dias atuais? Então, a gente vê histórias de época, né? Então, a gente citou aqui já Bacurau, o cangaceiro, né? Eu falei errado, o cangaço. E a gente vai ter agora Guerreiros do Sol, né? No Globoplay, Maria o Cangaço no Disney Plus, encontrando lugar na atualidade, só que trazendo esses enredos, né? De época, mas que permite a identificação com as experiências contemporâneas, né, que vai envolver injustiça, violências, enfrentamentos. Em Cangaço Novo, o próprio presente é colocado, né? Vocês não vão para uma narrativa de época. A escolha, o Bacurau vai para o futuro, né? Então, como que esse presente é colocado em cena, ainda sem deixar assim as memórias do passado e os vislumbres de futuro de lado. Como que é construir essa convergência entre a história do cangaço e a contemporaneidade? Mari, quer falar? Fala. Na verdade, eu estava pensando num pedaço da pergunta que ela fez, falando sobre os temas, né, que Guerreiros do Sol. Oi? Acho que a Mari e o travou. cangaço trazem temas de hoje em dia, de Para mim está injustiça. funcionando. Desculpa, foi a mim. Parecia que tinha travado. Continua. De injustiça, de vingança. E eu acho que esses temas, na verdade, eles existem desde lá de trás, né? Eu acho que é uma coisa cíclica, os temas, eles são os mesmos, no final das contas, porque é isso, a história não se repete igualmente, mas enquanto tema, eu acho que ela é bem pouco criativa, desde lá de trás. Então, para a gente, ao invés, foi meio isso, de querer trazer um pouco acho que da pesquisa, do que a gente tinha, o Edu é muito viciado em notícias, então eu lembro que nessa época ele ficava, e a gente coleciona, né, tem uma pastinha nossa que chama Projetos Futuros, onde a gente coleciona matérias que nos interessam, que nos convidam a criar, e tinham muito sobre assaltos a banco, então, acho que era um pouco trazer esses temas, acho que recorrentes, mas aplicá-los ao que a gente, não sei, eu queria ver coisas novas, eu não queria mais ver tantas mulheres sofrendo, eu não queria mais ver tantas mulheres omissas. Assim, o sofrimento, claro, é inerente ao ser humano. Homens sofrem, mulheres sofrem nas séries que relatam o passado, no Cangaço Novo, mas a reação a esse contexto emocional, eu queria ver outra coisa. E acho que se a gente, sei lá, se a gente fizesse isso num cangaço de 1930, 40, ia ficar muito desconexo com o que era de fato. E eu acho que ia descolar tanto que ia ficar difícil da gente se identificar de alguma forma. Então, acho que é muito por aí. Havia também... É muito difícil fazer uma série de época, né? As pessoas comprarem esse desafio. E foi muito legal que a Disney fez, Maria o Cangaço, e a Globo fez agora Guerreiros do Sol, né? O outro ponto é que também sensação são histórias que alguma coisa a gente já conhece. E o Cangaço Novo, o que a gente não
conhece? O que a gente não está vendo sobre essa nova realidade, né? É claro que a série, ela também tem uma camada ficcional, onde a gente quer abordar as relações de família, essas mulheres fortes, né? Então, quando eu volto lá para o Cangaceiro, do Barreto, no final é uma história de amor. É um cangaceiro que pega uma professora que foi sequestrada pelos cangaceiros e decide libertá-la. Ele trai o próprio bando porque ele se apaixona por ela. Então, no final, é uma história de amor. A gente também queria, de alguma maneira, colocar que a gente traz cangaço novo, bandidos, assalto, polícia, mas é uma história sobre pertencimento e família. Então, como é que a gente poderia, né, fazer tantas mudanças assim para realmente trazer algo ainda não visto? E acho que tinha bastante essa preocupação nossa. Ao mesmo tempo, com as suas similaridades. Por que os assaltos a banco no Brasil, hoje, no interior do Nordeste, continuam funcionando assim como funcionava na época dos cangaceiros? Porque a nossa questão estrutural de segurança, bem-estar social, não foi resolvida. Então, vão continuar, ainda que de maneiras diferentes, motivações diferentes. Essa violência ela vai aparecer, porque é a história de que não existe vácuo de poder, né? Então, se ninguém tem poder estabelecido ali, algum poder se estabelecerá, né? E o cangaço novo, né, esses assaltos a banco mostram realmente isso. A polícia não tem condição de estar ao mesmo tempo em tantos lugares. Então, grupos vão fazer uso disso, né? Mas aí não era uma série só sobre violência ou sobre tiro, bandido. E aí acho que a gente foi muito feliz, assim, em construir essa história que, ao nosso ver, tem bastante drama, tem bastante a ver com os personagens, com as suas experiências. E uma coisa que nos deixou muito, muito feliz é que o público feminino avalia a série ainda melhor do que o público masculino, sendo uma série de ação, tiro, porrada e bomba, né? Então, são acho que, belezas do processo, assim, que apareceram, né? E se o problema é estrutural e não for resolvido, ele vai se repetir, ele vai se repetir, ele vai se repetir. E vocês têm um elenco maravilhoso também, né? Os atores e Olha, a atrizes. gente tem um elenco maravilhoso. É incrível, porque nesse sentido, todo mundo é maravilhoso, sabe? Essa é a impressão que eu tenho, assim, desde dos assistentes, dos diretores, dos atores, da gente que escreve. Eu acho que a gente foi muito afortunado em tudo. Sim. Sim. E uma briga também, né? Uma sorte, né? Eu acho que é sorte, mas eu acho também, não sei, talvez não quero soar de forma alguma arrogante, mas acho que tem uma coisa das pessoas lerem a história e gostarem. E é muito diferente, eu acho, quando você vai fazer um trabalho onde você gosta, né? Sei lá, imagino eu, você vai construir, sei lá, você vai construir uma obra, uma casa, uma igreja, e você é devoto àquilo ali, você acredita naquilo ali, ou um prédio de milhões de andares, você é um engenheiro, também acredita naquilo ali. É diferente de você fazer pela necessidade, pela precisão de fazer, né? E acho que a história do Cangaço Novo faz isso. Ela te dá aquele a mais, que não que normalmente, mas que nem sempre você tem. Sim. E a coragem de todo mundo de assumir um elenco não conhecido, né? Junto com o nosso diretor Fábio Mendonça, que, né, buscou isso desde o início, tanto o elenco quanto a gente filmar lá, porque era muito comum na época pensar, não, vamos dá para filmar no interior de São Paulo? Vamos pegar um monte de ator famoso? Olhava-se para isso como fórmula de sucesso, né? E eu acho que a coragem de todo mundo foi não olhar para nenhuma fórmula. Esse é o elenco que a gente acredita? Esse é o elenco que a gente acredita. Pode ser uma pessoa que nunca fez nada, né? Vamos atrás dessa... Porque o cangaço não é novo, né? A gente acho que se sentia nessa vontade de poder não fazer, não repetir nada. Vamos ver o que a gente acha que é legal para o processo, para a história e para a série, né? Infelizmente deu muito certo.
São potenciais, né, que vocês vêm e aproveitam. Né? Exato. Aline, eu faço a última, ou você Sim, tem? por favor. Essa é a nossa última questão. Então, Tá bom. enquanto obra aberta, o autor de telenovela, ele ai, meu Deus, saiu aqui, só voltou. Enquanto obra aberta, o autor de telenovela, ele consegue, em certa medida, ter acesso à recepção do público e, eventualmente, até mesmo alterar, né, rumos narrativos. Como é que se dá com a série? Vocês acompanham facetas da recepção nas redes sociais? Em Cangaço Novo, por exemplo, a reação da audiência contribuiu de alguma forma para a criação da segunda temporada? É isso. Eu acho que a novela, né, por os beats dramáticos, os acontecimentos dramáticos da obra serem mais dilatados, você tem mais oportunidade de ir mexendo conforme você tem a resposta do público. Você também tem muito mais episódios para tratar disso. Então, uma mudança, ela não parece tão drástica, eu acho. Mas não saberia dizer com profundidade, porque nunca, apesar de ter um projeto de novela, nunca fui até a finalização, a execução do projeto. Numa obra seriada, não, né? Porque você tem menos tempo para tratar daquilo, então a mudança de fato pode parecer muito abrupta e te distanciar do seu interesse por assistir a novela, a obra. E qual que era a outra? Espera aqui, que eu vou voltar aqui, que a minha... Se vocês acompanham eu acompanhei, assim, pela internet mesmo, pelas redes sociais, eram pessoas que me mandavam, era eu mesma, o Twitter, o Instagram, então, ou então quando a gente falava com atores, principalmente, que eles têm eles têm esse imã maior. E então a gente acompanhava por esses lugares, mas acho que a reação da audiência contribuiu mais no sentido de vocês estão no caminho certo, a gente gostou disso, do que exatamente de ir para um lugar porque alguém está falando, sabe? Então foi mais assim de uau, que legal, deu certo, não era só eu e o Edu, e que a gente, não era só a gente que queria ver aquilo, muita gente queria ver, que maravilhoso. Então, acho que a contribuição está mais no sentido de apoiar mesmo, da gente sentir que deu bom, assim. O que é uma baita de uma responsabilidade, né? Pensando agora para a segunda. Meu Deus do céu. Mas... A gente recebeu feedbacks da própria Amazon, que, ao que dá a entender, eles também fizeram pesquisas, né? E tudo foi sinal verde, né, nesse sentido. Não houve nenhum elemento que a gente falou assim, nossa, isso não... Né? Então, essa coisa das mulheres avaliarem a série melhor do que os homens, né? A nossa preocupação em falar de política num país que estava super polarizado, e a gente não... Acho que talvez o fato da gente também não aliviar para ninguém, acho que a série tem um pouco isso, a gente não alivia para ninguém. Mesmo se você é o mocinho que é o bandido, você também vai fazer coisas erradas e a gente vai te julgar, né? Não tem um lugar de salvaguarda. Acho que tinha um conceito para nós que é assim, todo mundo aqui vai fazer coisas fantásticas e terríveis. Tem como a gente fazer uma série, entende? Tem como a gente fazer uma série, acho que essa busca ela continua, né? Eu te amo nesse episódio, eu te odeio no próximo episódio, né? E aí eu volto no meu lugar onde eu digo que eu sou devoto ao drama. O drama, ele, como ferramenta artística, me parece esse lugar ancestral que vai nos deixar vivos para continuar discutindo, né? Para além, às vezes, das nossas visões éticas, morais, e do bem ou do mal, né? Acho que a gente sempre ficava voltando num lugar onde poderia colocar o espectador no lugar que é assim, o que você faria se você tivesse vivido essa vida, se você tivesse chegado nessa situação, né? Não na sua vida, que foi provavelmente muito melhor do que a vida dos nossos personagens, né? Mas se você tivesse vivido e passado por esses processos. Como é que seria? Como seria? Como é que seria? É uma série sobre as contradições mesmo, né? Traz ali o contraditório
nas personagens. E nós somos contraditórios, né? Vivemos num país também de contradições. Então, acho que, por isso, imagino que seja um dos grandes fatores para o sucesso da série. Né? Um dos grandes acertos é trazer mesmo essas contradições. Então, é isso mesmo, né? Às vezes a gente está adorando ali o personagem, de repente está odiando, né? Então, é esse sentimento mesmo que traz. E a vida é assim, né? São momentos. Às vezes a gente ama uma coisa, odeia. Exatamente. Uhum. Exatamente. Muito obrigada. Foi um pouco exaustivo, talvez, para vocês, porque cada questão que foi formulada tinha muitos desdobramentos, mas é que nós queríamos aproveitar a oportunidade de trazer o conhecimento de vocês para muita gente. E a gente quer colocar um pouco, assim, todas as nossas angústias, nossos questionamentos dentro do grupo de pesquisa, trazer, então, né, essa busca por respostas que vocês possam nos dar, e acho que vocês trouxeram muitas questões, respostas para a gente, então ficamos bem felizes. Que alegria. Que bom, gente, que bom. Espero que essa conversa contribua também para as futuras pesquisas nossas, né, dos Vicentes. Então, ficamos bem felizes e que acho que a gente vai usar aí como material, uma fonte de pesquisa essa conversa, certamente. Maravilhoso. A gente fica feliz em poder contribuir de alguma forma. Com certeza. Além da SEG, né, que já é a contribuição maior aí de vocês. E vamos ficar ansiosos aí para a segunda temporada. Já vamos marcar com certeza um evento com os alunos para a gente assistir essa segunda temporada. Então, estamos todos ansiosos. E que venham novos projetos também, né? Virão. Muitos dinheiros. Por enquanto, a gente não pode falar nada, né? Essa é a vida do roteirista também, do criador. Você não pode falar nada do que você está fazendo. Sim, mas certeza que é coisa boa. Então, quase 1h30 de conversa, né? A gente vai liberar vocês, né? Que já se disponibilizaram em ter esse momento com a gente. E agradecer, então, muito obrigada. Até uma próxima que a gente possa se encontrar aí, quem sabe até pessoalmente, né? Durante o nosso percurso aí. Que legal. Muito obrigado pelo convite. Foi excelente. Obrigada mesmo, viu? Que bom, gente, que bom. Um bom meio de semana, final de semana para todos. Para vocês também. Uma delícia passar por tudo isso de novo. A gente é tão ligado ao projeto, é uma delícia reviver tudo. Sim, muito obrigada. Então. Fiquei muito bem agasalhadas todas. Sim. Tá muito frio aqui. Teve geada. Pois é, eu vi na matéria. Tá bom, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada.